Dicas para você viver de forma saudável. Não existe uma causa específica para quem desenvolve a síndrome de borderline, sendo as crises geralmente manifestadas após conflitos emocionais difíceis ao longo da vida, que podem ser experiências como de morte ou separação, até abuso sexual, principalmente na infância ou adolescência. Síndrome de borderline pode afetar o psicológico de mulheres durante a gravidez. O psicólogo e especialista em relacionamentos, Dr. Alexander Bess, explica a respeito. Quando a gente fala síndrome de borderline, é importante a gente ter noção que a gente está falando da pior síndrome que existe na saúde mental. Para começar, o diagnóstico de síndrome de borderline é um diagnóstico muito difícil porque ela se confunde. É uma doença tão complexa, tão extensa, que ela se confunde com transtorno de bipolaridade, se confunde com transtornos depressivos, se confunde com transtornos de humor, se confunde com transtornos de ansiedade, se confunde com transtornos emocionais, enfim. Então, ela tem uma extensa gama de fatores ali que causam uma confusão muito grande. Então, um diagnóstico tem que ser alguém muito especializado e que entenda realmente de síndrome de borderline. A síndrome de borderline é uma condição mental de ordem psiquiátrica e não de ordem psicológica, mas ela também pega as partes cerebrais psicológicas da saúde mental, justamente porque elas são influenciadas negativamente pelo comprometimento da parte psiquiátrica. Então, é um transtorno de ordem psiquiátrica. Acho que isso é muito importante a gente ter em mente, que transtornos de ordem psiquiátrica, alguns transtornos a gente consegue controlar, mas cura não existem, tá? Então isso é muito importante. A síndrome de borderline, ela impacta, essencialmente da sua portadora, do seu portador, de pensar, o modo de sentir, o modo de ser dessa pessoa, não só em relação a ela mesma, mas em relação a todos os outros que compõem ali o seu universo. O problema é que todas essas condições juntas, elas causam uma extensa e muito complicada, uma demanda negativa no pragmatismo diário. Então, esse pragmatismo diário vai ser duramente afetado, seja no que for. Então, automaticamente, ela já tem esse afeto. Ela não precisa de nada mais externo para ter essas variações. E quando você tem uma gravidez muito complicada, um relacionamento ali que não está muito pautado, numa base muito sólida, isso tudo é potencializado a 1000. Então, é muito sério. As questões de autoimagem, de autoestima, são muito difíceis. Então, todas elas têm um comprometimento muito grande na vida da pessoa. E essas questões dificultam a relação a dois no dia a dia. E não só dificultam relações a dois no dia a dia, como acarreta uma sobrecarga emocional, psicológica a mais na vida da pessoa. Então, isso é muito sério. Então, essas relações, elas são muito complicadas por causa da dificuldade da manutenção emocional, da manutenção sentimental desse trato conjugal. Então, é muito complicado. A síndrome de borderline, ela é constituída por uma extensa instabilidade de altos e baixos, que envolve uma agressão não só verbal, como uma agressão física, mas também ela pode, ali, essa impulsividade pode fazer com que ela cometa outras ações. Frequências de alteração de humor também é muito comum, e vão completar sempre esse quadro aí, esse quadro dantesco de quando a gente está falando numa síndrome de borderline em relação a uma mulher, especialmente uma mulher grávida, como a Andressa Urach, por exemplo, todas essas questões, e ela tendo já sido diagnosticada com a síndrome de borderline, numa gravidez, isso é altamente potencializado. Por quê? Por causa da descarga hormonal que a mulher grávida vai ter, e essas alterações de humor vão realmente ali dimensionar bastante isso. Então, tentar ali estar controlada com terapia, com atividades que ela possa gostar, atividades que ela possa estar com o tempo preenchido, reuniões em grupos psicológicos, acho que é importante, ginásticas permitidas para grávidas, ver quais são os remédios que ela pode tomar para transtorno do humor, para depressão, para ansiedade, ministrados pelo médico ou pela médica, psiquiatra, e que não possam ali afetar mais ainda o seu comprometimento físico, mas ao mesmo tempo podendo cuidar da sua saúde mental, é essencial. É uma síndrome que precisa ser cuidada, precisa receber atenção, mas que não pode deixar a pessoa sem nenhum tipo de amparo. Conscientização, atenção
sempre com quem tem essa síndrome é muito importante porque ela seja nutrida, né? Ela se sinta nutrida emocionalmente. Isso eu acho que é muito importante. Além da oscilação de emoções, a síndrome é marcada por impulsividade, irritação diante de respostas negativas e dificuldade no controle da raiva. É importante monitoramento da família e ajuda médica. Laide Braghiroli para a CBN Vale do Itajaí. Dicas para você viver de forma saudável. A sua saúde em primeiro lugar.